Escola de Frankfurt. Quando a gente fala da Escola de Frankfurt, é toda uma gama teórica fundamental para a gente discutir cultura pop, cultura de massa, mídia, sujeitos, gostos, desejos. É uma gama infinita, né? A Escola de Frankfurt, a gente tem que só situar que ela surge como crítica aos fatos ocorridos na Segunda Guerra. Então, uma das perguntas que mais mobilizou assim, os pensadores da Escola de Frankfurt foi: como a guerra foi possível? Como é que esse tipo de violência em larga escala, altamente tecnológica, né, com bomba atômica e tal, como é que isso foi possível? Como é que as pessoas embarcaram, né, nessa escala de violência e defendiam e lutavam por ela, inclusive? Como é que esses fatos também modificaram ou estralhaçaram as relações sociais pós, né, tanta violência, né, depois dessas violências? E aí a Escola de Frankfurt então é conhecida por misturar então todo um referencial teórico marxista, que tem a ver com a questão do materialismo, com a produção de vida, com a mercadoria, né, com a noção dessa coisa do nascimento do capitalismo, do desenvolvimento do capitalismo, do acúmulo, propriedade privada. Então, todos esses jargões econômicos, né, de classes sociais, de luta, de como a gente inverte as desigualdades, da noção de Estado. Então, todo esse arcabouço assim, marxista, e também dos leitores de Marx, e também alguns aspectos de Freud, né? De Freud, que vai falar do desejo, que vai falar das inclinações, que vai falar dos eus. A gente não tem mais um eu, a gente tem vários, uns que a gente controla, outros que a gente não controla, dos sonhos, né? da sexualidade, do impulso para a morte. Então, se mistura duas questões, porque não é só uma questão geral, uma questão coletiva, mas também tem questões individuais. E aí ainda um outro elemento da Escola de Frankfurt, que era uma preocupação central, era a questão da mídia, dos meios de comunicação. Como isso, então, serve ao Estado ou então serve ao mercado. Então, a mídia era um debate muito intenso, né? Bom, a Escola de Frankfurt, ela tem, né, vários pensadores, mas aqui eu queria chamar a atenção para um deles, para o Walter Benjamin. O Walter Benjamin, então, ele debate pensando sobre arte, pensando sobre poesia. Benjamin, ele entende que existe, às vezes, uma redução do produto cultural a uma mera mercadoria. Quando o produto cultural é mercadoria, eu só consumo, eu só uso aquilo, e esse uso e esse consumo vão esvaziando aquilo de sentido. Então, a mercadoria para o uso não tem sentido, então ela não tem arte. Ou ela foi esvaziada de arte, foi esvaziada de sentido. Então, toda vez que se busca arte, a gente tem que buscar uma arte com sentido, com significado, que nos faça pensar. E a mercadoria, ela pode ser reproduzida facilmente, a mercadoria pode ser vendida, jogada fora, descartável. A mercadoria, ela não me restitui nenhum aspecto ou lida com questões de humanidade. Ela só é para o consumo vazio, né, rápido. Então, essa compreensão ela ficou muito difundida. Tem um aspecto interessante, que, por exemplo, a gente pode pensar um seguinte exemplo. Frida Kahlo, nos últimos anos, se popularizou muito no nosso contexto. Então, a gente tem caneca de Frida Kahlo, roupa de Frida Kahlo, blusa de Frida Kahlo, brinco de Frida Kahlo, inúmeros produtos de Frida Kahlo. E muitas vezes as pessoas acham, é bonitinho, e vamos lá, comprou, né, caneca de Frida Kahlo. E aí tu pergunta, tá, sabe quem é? Não. E aí Frida Kahlo tem toda uma bagagem de questionamento, de luta, né? Então ela é uma mulher forte, mulher que representa todo um espírito mexicano, uma mulher que representa outras mulheres, né, que debate política, que debate a arte, né, que ela, né, a história de vida dela é fabulosa. Mas aí a pessoa que acha bonitinho, às vezes consome e estraga ou modifica, empobrece ou mesmo esvazia o sentido. E um elemento interessante, né, porque a Frida Kahlo é conhecida por ter as sobrancelhas juntas, né? Então tem o pelinho aqui na frente, né? Então ela não estava escrava de uma norma geral sobre o corpo das mulheres, ela inventava, né, a sua própria estética, a sua própria aparência, ela era dona disso, ela escolhia, né? E queria se expressar dessa forma, valorizando,
né, as mulheres locais. E o que acontece? Tem agora canecas ou mesmo chaveiros de Frida Kahlo que separam as sobrancelhas. Então tu desvirtua toda uma identidade de Frida Kahlo, toda uma luta de Frida Kahlo, só porque ela é bonitinha, colorida, e ela se torna domesticada, ela se torna mercadoria. Então há sim um esvaziamento de sentido, um esvaziamento de identidade de quem é Frida Kahlo. E aí a gente fica, poxa, né? Então é só uma mercadoria, a pessoa vai lá e compra. Ou mesmo, né, existem grandes políticos que são ditadores, que são terríveis, e daí eles viram camiseta, a pessoa usa a camiseta achando que está arrasando, mas na real ela conhece muito pouco sobre aquilo que ela está vestindo, sobre aquilo que ela inclusive está defendendo. A coisa vira muito clichê, a coisa fica muito caricatura. Né? A pessoa não sabe o que realmente aquilo significa, ela não tem a densidade histórica ou não foi atrás para saber, ela tem uma caricatura daquilo que foi. E caricatura é sempre mal feita, assim, no sentido de Benjamin, né? Ela é sempre superficial, ela é sempre pouca, ela não traz o sentido geral. Né? Mas é isso que eu queria pensar com vocês, né? Então, até que ponto que aquilo que era arte acaba se esvaziando de sentido e acaba, então, inclusive sendo só, né, uma simples caneca colorida. E aí perde todo um contexto, toda uma lógica de construção de identidade. Mas, claro, para a escola de Frankfurt está muito dicotômico ainda essa coisa da alta cultura, da baixa cultura. A alta cultura, uma coisa de elite, baixa cultura, as questões populares. E a massificação seria justamente o sujeito que não pensa, o sujeito que não reflete, o sujeito que só obedece ordens. E todo ser humano que é incapaz de pensar por si mesmo e só ir com a maré, só ir com a boiada, esse ser humano, então, ele não tem uma construção simbólica de mundo, ele seria simplesmente mais passivo, manipulável, por isso massa. Mas claro que essa possibilidade ainda parece até, às vezes, positiva demais em relação à nossa capacidade de pensamento. Até que ponto a gente realmente consegue pensar sem estar situado, sem estar comprometido, sem estar influenciado, né? Então, às vezes a gente é muito romântico, sim, com a nossa capacidade de ser crítico com o mundo, de ser autônomo, né? Então é interessante pensar nisso, né? Um outro aspecto, pensando assim com Benjamin, Benjamin fala muito sobre a técnica, e aí ele também contrapõe técnica com arte. Porque às vezes as pessoas confundem essas duas coisas, e para ele isso também é diferente, né? Que a gente estaria no mundo do tecnicismo e não necessariamente da arte. O tecnicismo é quando você faz uma coisa muito bem feita, muito padronizada, você se preocupa muito com a técnica, mas aquilo produzido não expressa nada, não constrói nada, não diz nada, e também vira uma mercadoria. Né? Então é vazio de sentido. Talvez pensando assim, às vezes nesses filmes, né? Às vezes assistir um filme é interessante, ok, um blockbuster e tal, né? Aí ele expressa algo, você se identifica, mas depois todos os outros filmes vão ser basicamente a mesma história, as mesmas sequências, inclusive às vezes as mesmas piadas, né, as mesmas posições, os mesmos trejeitos, porque deu certo uma vez, então vai dar certo de novo. E aí as pessoas elas vão se preocupando com a técnica da ação. Vamos explodir uma bomba maior, um carro maior, um helicóptero maior. E aí a técnica dos efeitos especiais acaba sendo tanto detalhe, tanto esmero, assim. E aí vai se construindo porque, essa técnica da aventura que vai chamar a atenção. E muitas vezes é a narrativa pode ser simples, pode ser inclusive trash, né? Pode ser básica. Mas se tem uma boa história, talvez ela faça muito mais sucesso do que uma super, hiper técnica, né? E aí, né, pensando nisso com Benjamin, é exatamente isso. A gente está tão preso à técnica, né, e ela vira tecnicista, então eu só vou pensar o mundo a partir da fabricação da coisa e não da expressão de sentido. E para o Benjamin, a expressão do sentido, a expressão de pensamento, a expressão de si, a expressão de memórias, a expressão da possibilidade de narrar-se é fundamental, né? Mas para tentar entender, né, então, o tecnicismo. Não que a técnica agora não seja necessária, né? Porque para desenhar tu precisa ter técnica. Né? Os grandes pintores tiveram uma técnica para poder se expressar. Ok, tu tem que ter uma técnica. Agora, quando a técnica é o centro, é o ápice, aí tem uma coisa que está sendo deixada para trás. E para o Benjamin é justamente, né, as infinidades interpretativas e de expressão da arte.